eu gostaria de compartilhar no Salmo 40, os primeiros versículos, talvez enfatizando um pouquinho mais a palavra paciência. No Salmo de número 40, salmo que é conhecido de muitos irmãos, há muitos irmãos que têm uma grande apreciação pelos salmos, e muitos irmãos leem talvez até mais os salmos do que outras partes da Bíblia. Mas nós vamos ler aqui no Salmo 40, versículo 1 até o versículo 4. Vamos ler. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita ou não pende para os arrogantes, os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Que o Senhor nos ajude nesta meditação. Amém. Muito bem. Eu creio que o primeiro versículo é o versículo que fala da paciência. É um assunto muito necessário, sempre foi, mas imagino que nos últimos dias, talvez muitos de nós nos pegamos de uma forma impaciente. Muitos de nós presos, de uma certa forma, dentro de casa, e às vezes lidando com a impaciência, com a vontade, talvez, de sairmos, com a vontade de fazer aquilo que costumeiramente fazíamos, no entanto, sendo privados por circunstâncias difíceis, algo que para nós é uma novidade, mas temos que nos adaptar a certas circunstâncias. E eu pensei, então, nesse salmo, e eu creio que a consideração, mesmo que mais por cima, mais superficial, respeitosamente falando essa palavra, eu creio que vai ser oportuno para nós, vai ser de valor para nós meditarmos um pouquinho sobre a paciência. Ser paciente, eu creio que todos nós sabemos que não é uma tarefa fácil. Eu ouvi pouco tempo atrás um irmão dizer que a paciência tornou-se um artigo de luxo. Há uma impaciência quase que generalizada, e nesses tempos de tanta modernidade, há uma grande impaciência que impera, talvez devido à facilidade que existem nos meios de comunicação, e parece que vamos querendo transferir isso para um contexto mais comum da vida, e podemos ser impacientes, às vezes em casa, corremos o risco de sermos impacientes na família, com a família, pais com os filhos, ou entre os cônjuges, ou ser impacientes com os mais experientes, os chamados mais idosos, da terceira geração. Então, nós precisamos ser pacientes, e o salmista, ele fala do resultado da paciência. Ele disse que esperou pacientemente no Senhor. E ele diz, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu creio que uma das coisas que todos nós gostaríamos é que alguém nos ouvisse. E há momentos que nós gostaríamos de que tivesse alguém pronto para nos ouvir, para desabafarmos, para
colocar para fora aquilo que às vezes está dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. Nós gostaríamos de ter alguém que nós pudéssemos, então, confiar, alguém que pudesse nos ouvir, alguém que pudesse ter um tempo para nós. E não há ninguém melhor do que Deus. Talvez, entre os que estão nesta sala, tenha alguém precisando desabafar-se com Deus. Desabafar, jogar para fora aquilo que está dentro do peito, aquilo que está te machucando. E não tem nada mais que machuca uma pessoa do que o pecado. O pecado não confessado, o pecado da incredulidade, o pecado da não compreensão da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua obra, da sua pessoa. E talvez você precisa fazer isso hoje à noite, precisa abrir o seu coração para Deus, precisa contar para Deus seus problemas, suas dificuldades, sua ansiedade, e abrir, de fato, para aquele que pode se inclinar para você, pode te ouvir, como o salmista falou aqui. Davi disse que ele se inclinou para mim. Então Deus, ele ouve, Deus, ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Nós que talvez não temos muita paciência e não devotamos muito tempo para falar com ele, para conversar com ele através da oração, através do desabafo, através da confiabilidade na sua bendita pessoa, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos fazer isto. E Davi disse que ele esperou pacientemente pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para ele e o ouviu. Então Deus deseja ouvir a cada um de nós. Mesmo que o que nós pedimos, nós não vamos ser atendidos imediatamente, mas Deus deseja ouvir. Deus quer ouvir a nossa voz. O Senhor Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a falar com Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falava com o Pai constantemente, passava noites inteiras falando com Deus, falando com o seu Pai, com o nosso Pai. E nós, às vezes, falamos com muitas pessoas, mas falamos menos com Deus, falamos pouco com Deus. E não há nenhum ser que nos entenda melhor do que Deus. Foi Deus quem nos criou. Davi disse no Salmo 139 que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, o Senhor já o conhecia. Então, o Senhor conhece a mim, a você, conhece perfeitamente. Ele vê o que ninguém vê, ele sabe o que ninguém sabe. E ele pode te escutar nesta noite, seja para confessar o seu pecado, para entregar a sua vida a ele, confiando no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Talvez você já até sentiu o desejo de fazer isso, mas não teve forças, não teve a iniciativa, não conversou com ele, não abriu seu coração para ele. Então Deus quer te ouvir. Fale com ele hoje à noite. Então, o primeiro versículo fala da paciência. E na Bíblia nós temos personagens que alguns foram pacientes e colheram os frutos da paciência, outros foram impacientes e colheram também o fruto da impaciência. E esperar realmente não é fácil. Às vezes, uma hora parece um dia. Às vezes, um dia parece uma semana. Às vezes, uma semana parece um mês, um ano, e assim por diante. Então, parece que o tempo não passa. E nós ficamos impacientes, às vezes, e prejudicamos a nós mesmos. Temos certeza que cada um tem a sua própria história com a paciência ou a falta dela. Cada um sabe perfeitamente
O que aconteceu com ele, com você, num período de impaciência? Ou os frutos que também você colheu da paciência, de esperar. E esperar no Senhor é algo que é um exercício muito necessário, é fundamental esperar no Senhor. É o Senhor quem tem os nossos dias nas suas mãos. Ele tem perfeitamente o dia de cada um de nós. Então é melhor esperar nele. Tem alguns exemplos, e eu gostaria de mencionar o caso de Abraão. Abraão foi chamado o pai da fé, um homem que foi chamado por Deus, e ele saiu da sua terra, da sua parentela, e ele foi para uma terra, para um lugar que o Senhor o direcionou. Mas Abraão teve o seu momento de precipitação. Ele foi chamado o pai da fé, mas antes dele chegar lá, nesse ponto, ele foi impaciente. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Está no primeiro livro, no capítulo 12. Vou fazer de você uma grande nação. Mas Abraão não esperou, não soube esperar no tempo devido, no tempo de Deus. E Abraão, então, pela sua impaciência e pela impaciência também da sua mulher Sara, acabaram cometendo um pecado. Quando eles desceram ao Egito, coisa que também não era para fazer, desceram ao Egito, e quando eles subiram do Egito, eles trouxeram com ele uma escrava, uma mulher chamada Agar. E foi passando algum tempo, Abraão e Sara não tinham o filho que o Senhor prometeu que eles teriam e que dele o Senhor faria uma grande nação. Então, o que Abraão e Sara fizeram? Eles concordaram. Abraão acatou uma sugestão de Sara e ele deitou-se com Agar, com aquela mulher, e ele teve um filho. E aquilo não era da vontade de Deus, como também, de fato, não é da vontade de Deus que nenhum homem ou mulher se deite com outro que não seja o seu marido ou a sua esposa. Isso é contra a vontade de Deus. Isso é pecado. Isso ofende a Deus. Então Abraão ofendeu a Deus pela sua impaciência de ter tido um filho com Agar. Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão não soube esperar. Abraão, então, com 86 anos, ele tem um filho com Agar, com essa mulher chamada Agar, uma serva, nasceu Ismael. E depois houve um silêncio de vários anos que Deus não falou com ele. Ele ficou unido com esse silêncio de Deus. Mas depois, Deus, pela sua bondade e misericórdia, falou com Abraão. E cumpriu-se na vida de Abraão aquilo que Deus havia dito que realmente cumpriria. Quando Abraão estava com 100 anos, então nasceu Isaac. Nasceu Isaac do seu relacionamento com Sara, do qual Deus disse que faria uma grande nação. Então, o nosso Deus, ele tem o seu tempo. Por isso que Davi disse que ele esperou com paciência no Senhor, nesse texto que nós vemos inicialmente. E esperar no Senhor é a coisa mais importante que qualquer pessoa possa fazer aqui na terra. E Abraão, então, foi pai de Isaac com 100 anos. Mas houve uma consequência daquela sua impaciência pelo fato dele ter tido um filho com Agar antes, com uma mulher que não era sua, e também o Ismael não era o filho o qual Deus prometeu que dele faria uma grande nação. Então isso trouxe uma consequência muito grande para Abraão, e por que não dizer para o mundo todo. Então Abraão teve uma precipitação e uma desobediência. Depois nós vemos o próprio Isaac, ele foi mais feliz do que o pai dele nesse contexto. O Isaac, depois casando-se com Rebeca, já com 40 anos, Isaac tornou-se pai, já com
uma idade também um pouco mais avançada. Ele esperou, Isaac e Rebeca, eles esperaram 20 anos pelo nascimento de Esaú e Jacó. Eles foram pacientes. Então, ser paciente é um expediente muito difícil, muito difícil. Por isso, precisamos da ajuda do Senhor para sermos pacientes. Precisamos da ajuda dele. Há um outro personagem no livro de Gênesis, que se chama José. José foi obediente e foi paciente. Então, de José, nós aprendemos muita coisa interessante. José foi obediente ao Senhor ao resistir à sedução da mulher de Potifar. A mulher de Potifar queria que José se deitasse com ela. E José, sendo um crente, um homem temente a Deus, um jovem temente a Deus, ele recusou-se. E na sua recusa, houve uma insistência por parte da mulher de Potifar, a tal ponto dela agarrar-se às suas vestes e ele sair. E ele saiu correndo, e as vestes de José ficaram nas mãos da mulher de Potifar. Quando o marido dela chegou, ela contou uma outra versão. E isso custou muito caro para José. Essa outra versão que ela contou levou José à prisão, levou José à cadeia. José ficou preso 2 anos. Talvez se perguntava, por que estou preso se não fiz nada de errado? Por que estou aqui atrás das grades se não cometi nenhum crime? Mas Deus estava trabalhando em José. E José, que tão jovem teve alguns sonhos, naquele momento ele estava, no entanto, preso. E ele esperou em Deus. Ele não deixou de ser confiante em Deus, apesar da circunstância na qual ele se achou, numa prisão, junto com outros. Interpretou sonhos de 2 oficiais do rei. Pediu para um deles se lembrar dele quando ele fosse bem. Lembra-te de mim quando você estiver bem. E aquele camarada que ele pediu para se lembrar dele não se lembrou. José continuou preso. Mas Deus estava no controle. Deus estava no controle e José continuou paciente, não ficou com raiva de ninguém, não ficou com raiva daquele cidadão que ele interpretou o sonho dele. José foi esperando pacientemente o tempo em que Deus haveria de tirá-lo de lá. E tirou. Deus tirou José da prisão. Não só o tirou da prisão, mas o elevou a uma posição muito privilegiada. José interpretou o sonho de Faraó. E o Faraó percebeu que não havia ninguém que tivesse a capacidade que José tinha. E colocou uma responsabilidade para José. José tornou-se um homem de confiança de Faraó. Então valeu a pena José ter sido obediente e paciente, ao contrário de Abraão, que foi desobediente e impaciente. José tem realmente uma história muito interessante. Não estou aqui a denegrir o Abraão, mas só lembrando, dentro desse contexto, que ele deixou de ser paciente e esperar inteiramente no Senhor na hora que deveria ter esperado. Então, irmãos e amigos, nós precisamos ser pacientes. Precisamos ser pacientes como filhos de Deus. O mundo anda numa impaciência muito grande. Se você anda de carro, o trânsito é muito impaciente. Agora todo mundo tem que pegar fila para entrar nas lojas, seja onde for. E, querendo ou não, cada um agora tem que exercer um pouco de paciência. Mas nós precisamos ser pacientes não por causa da pandemia, nós precisamos ser pacientes por causa de Deus, porque nós somos filhos de Deus. E Deus é paciente. Quando a gente abre a Bíblia, se você depois tiver um tempo, abra a sua Bíblia, lá no primeiro livro, lá no primeiro capítulo, e você vai ver Deus criando as coisas com a devida paciência. No primeiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz.
E ele passou o resto do dia, digamos assim, sem fazer mais nada, ou contemplando aquilo que ele fez, esperando o segundo dia. No segundo dia, Deus disse: haja expansão no meio das águas, separação entre águas e águas. E houve, de fato. E o Senhor, então, esperou o terceiro dia. No terceiro dia, ele criou a erva verde, a árvore frutífera, e assim por diante. Então, o nosso Deus, ele é muito paciente. Ele criou os astros no primeiro dia, e ele foi depois criando a vida vegetal, a vida animal, e finalmente o homem, tudo passo a passo, sem correria, se ele quisesse, se Deus quisesse, com seu poder infinito, ele teria feito tudo no mesmo dia. Ele podia ter feito tudo dentro de uma hora. Deus é poderoso. Quando a gente lê no Novo Testamento, a gente vê o Senhor Jesus Cristo com seu poder, transformando água em vinho, uma questão aí de minutos ou segundos, algo assim. Quando o Senhor Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixes, foi muito instantâneo, foi tudo muito rápido. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso, ele é Deus, e Deus, o nosso Pai, é o Deus Todo-Poderoso. E nós, então, como filhos de Deus, precisamos mostrar de quem nós somos filhos. O mundo precisa ver isto. O mundo precisa ver Deus, o Senhor Jesus Cristo, na minha e na sua vida. Mesmo que seja difícil mostrar paciência, mas precisamos mostrar porque somos filhos de Deus. E às vezes nós estamos vivendo numa época em que as pessoas andam tão desacreditadas na Bíblia, no Evangelho, por causa da exploração, da exploração religiosa, por causa de muita fala e pouca realidade. Quantos de vocês, certamente por esses dias atrás, viram que muitos desses pregadores que prometiam cura, resolução de problemas de um, problema de outro, e que pegou dinheiro de um e de outro, e supostamente teria realizado benefícios e curas físicas, eles não fizeram nada contra o coronavírus na vida dos seus fiéis. Alguns deles também foram para o hospital. Então, o mundo fica desacreditado quando, às vezes, algumas pessoas querem falar-lhe de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então, o que muitos deles estão fazendo? O que as pessoas estão fazendo? Estão procurando ver na nossa vida, mesmo que seja uma vida frágil, como de fato temos e somos, muitos de nós somos, e eles ficam procurando, então, ver alguma coisa na vida do cristão, do irmão, da irmã, lá na vizinhança, no ambiente de trabalho, na convivência, nas conversações com os amigos, na realização de todas as coisas, na fala, no falar, no fazer, no agir, no não falar. Então, o mundo ele está procurando. E eu e você precisamos ser essa referência. Ah, mas eu me sinto tão fraco. Sim, nós somos fracos, mas precisamos depender de Deus, precisamos depender do Senhor Jesus Cristo, para que o mundo possa ver Cristo em nós. Deus é paciente, e nós precisamos também ser pacientes. Deus prometeu que, depois que vieram Adão e Eva, que saíram das mãos de Deus, Deus prometeu, depois que o pecado entrou e trouxe aquele estrago tão grande, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E passaram-se muitos séculos, e nasceu, de fato, nasceu o Senhor Jesus Cristo, mas passaram-se muitos anos. O profeta Isaías fala lá em capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E ele vai descrevendo um pouco mais ali sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isaías 9, no Antigo Testamento, versículo 6. Passaram-se 700 anos,
para que o Senhor Jesus Cristo viesse. Aí em Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, lemos assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Passaram-se muitos anos, mas aconteceu. Veio o Senhor Jesus Cristo. Cumpriu-se aquilo que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus havia prometido. Então Deus, ele é paciente, ele promete, mas ele cumpre. Mas ele cumpre no tempo devido. Então o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém da Judeia. E o Senhor Jesus Cristo, então, esperou 30 anos para começar o ministério. Não foi assim, logo tão cedo. Não significa que um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça não possa estar servindo ao Senhor ainda jovem, ou ainda menino ou menina. Há muitas formas de servir. Mas o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério público aos 30 anos. E o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou foi transformar a água em vinho. Mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo, estando dentro daquela casa onde estava acontecendo aquela festa de casamento, e ele, sabendo todas as coisas, sabia que o vinho estava acabando, mas ele não transformou a água em vinho enquanto o vinho não acabasse, porque ele tinha a hora dele agir. Tanto é que Maria, a mãe do Senhor Jesus, falou para ele: eles não têm mais vinho. Ele falou: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele tem a hora certa, ele tinha a hora certa dele agir. E ele agiu dentro da hora certa dele agir, no momento certo. Ele tinha e ele tem o momento certo, e ele agiu no momento certo. Então, nós precisamos aprender com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, a sermos pacientes. E talvez você esteja se perguntando: mas como ser paciente? Como ser paciente? Eu venho de uma família assim, meio agitada. Eu sou meio agitado. Lá de casa, talvez eu seja o mais agitado, o menos impaciente. Talvez alguns de nós estamos falando isso nesta hora. Mas a paciência é uma coisa que ela é aprendida. Ninguém nasce, talvez, paciente. Nós vamos aprendendo. E Deus usa meios para nos tornar pacientes. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, eu gostaria de ler com vocês, Romanos, no capítulo 5, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele fala como nasce a paciência. E talvez você já sabe o texto, o capítulo 5 de Romanos. Romanos, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 3º, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência. Agora, versículo 4. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, a paciência é uma coisa a ser aprendida, e nós aprendemos a paciência através da tribulação. Talvez você conheça irmãos, os irmãos, os amigos que estão nas salas aí, conhecem irmãos e amigos muito pacientes, e você talvez diga para você mesmo: eu queria ser como esse irmão, como essa irmã. Ah, como eu queria ser paciente como esse irmão e como essa irmã. Ah, como eu queria ser paciente com meus filhos, como aquela irmã é com os dela. Ah, como eu queria ser paciente nessa e naquela outra circunstância. E você admira. Mas só aquela pessoa sabe quanto tempo ela passou aprendendo a ser paciente. Só aquela pessoa sabe quantas tribulações ela passou. E durante essa tribulação, Deus foi trabalhando no coração dele, e foi criando, então, ali um homem paciente, uma mulher paciente, uma pessoa com estrutura tal, que hoje pode transmitir, digamos assim, ânimo ou inspiração, entre aspas,
inspiração para outras pessoas a serem também pacientes. Então, só aquela pessoa sabe, e Deus, acima de tudo, sabe. E Deus, ele sabe a dose certa da tribulação para cada um de seus filhos. Sabe a dose certa da tribulação e sabe quanto tempo, né, aquela tribulação vai criar naquela pessoa um caráter mais parecido com ele, com o nome de quem ela professa que é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu e você precisamos ser pacientes. E pode ser que Deus esteja usando tribulações na minha e na sua vida para nos ensinar a sermos pacientes. E devemos ser pacientes, mesmo na tribulação. Como o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, agora eu vou para o capítulo 12 da carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, sede pacientes na tribulação. Então isso vai sendo aprendido, é difícil, é doído, é doloroso, mas quem sabe Deus está usando muitas tribulações para criar em você paciente, formar um homem, uma mulher paciente, que seja uma bênção na igreja, no convívio com os irmãos, no seio da família, no relacionamento com os amigos, no convívio com pessoas do trabalho, de um modo geral, no mundo, por onde anda, onde vive, com quem você fala, com quem você negocia. Deus está trabalhando. Deus trabalhou em Abraão, e Abraão tornou-se um homem confiante em Deus, de tal forma que no capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus falou para Abraão oferecer o seu filho, seu único filho, o filho a quem ele amava, oferecê-lo em sacrifício. E Abraão chegou ao ponto de subir ao monte com seu filho, e ele estava para fazer isso. E de repente, lá no capítulo 22 do livro de Gênesis, de repente você pode ler depois, que Abraão estava disposto a oferecer o seu filho. E Deus já tinha então uma providência para substituir o oferecimento do seu filho, que era um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos ali próximo. Depois você pode ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 22. Então, o ser paciente é algo que é fundamental na nossa vida. É necessário sermos pacientes. E disse o profeta Isaías, agora há pouco citamos Isaías capítulo 9. Agora no capítulo 40, no versículo 31, o profeta Isaías disse assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Às vezes você está um pouco fraco. Às vezes você está se sentindo muito fraco nesses dias. Talvez com vontade de encontrar-se com os irmãos, com vontade de ouvir a palavra de Deus numa reunião presencial, com vontade de cumprimentar os irmãos, com vontade de dar um abraço nos irmãos, com vontade de dar um abraço numa criança, aquela que te admira, que gosta tanto de você, ou seus próprios familiares. E isso não está acontecendo, não pode. E às vezes isso traz um certo enfraquecimento. E o profeta Isaías disse assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Então, esperar no Senhor é um exercício muito grande. Eu queria agora ler mais um texto, caminhando já para o final da nossa consideração. Em Tiago. Tiago era irmão do Senhor Jesus. Na carta que Tiago escreveu, eu creio que Tiago aprendeu muito com o Senhor Jesus ao conviver com ele no mesmo lar, vendo a paciência do Senhor Jesus, vendo a maneira como ele falava, a maneira como ele agia. Tiago, no capítulo 5,
a partir do versículo 7, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que recebe a chuva temporã e serôdia, as primeiras e as últimas chuvas. Ele prossegue: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eu queria que você atentasse novamente para o versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. A impaciência, ela enfraquece o coração. A impaciência, ela enfraquece o coração. E em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, está escrito assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Vou repetir, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Mas uma boa palavra o alegra. Então, irmãos, o Tiago está dizendo que é para sermos pacientes e fortalecer os nossos corações. Talvez o meu coração e o seu estejam um pouco fracos. Então você precisa ser paciente, precisa esperar no Senhor. Como o lavrador, ele cita aqui, o lavrador joga a semente na terra e ele fica esperando a chuva fazer com que aquela semente germine, e ele vai esperando até que aquela semente cresça e produza mantimento, esperando outras chuvas. Então, o lavrador, quem cultiva o terreno, quem trabalha no sítio, sabe o que é isso, sabe do que estamos falando. E quando o fruto chega na sua mesa, quando o cereal chega na sua mesa, o mantimento, você não tem ideia de que homens estiveram trabalhando no campo, esperando o tempo certo para colher aquele mantimento, para levar à sua mesa. Agiram com paciência. Então, Tiago pega uma carona nessa paciência do lavrador, aquele que cultiva a terra, daquele que trabalha na terra, para ensinar uma verdade muito interessante, que talvez estamos precisando nestes últimos dias. Ainda em Tiago mesmo, no capítulo 5, Tiago cita um personagem, versículo 11 de Tiago, capítulo 5, diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Graças a Deus pelo Senhor ser misericordioso e piedoso. Ele é muito misericordioso. Lá no Salmo 103 fala que ele é muito misericordioso, ele é assaz benigno, ele é muito benigno. E esse Senhor, foi esse Senhor que Davi aprendeu a esperar nele. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, aprendamos, portanto, com Davi, aprendamos com José, aprendamos com o Senhor Jesus Cristo, aprendamos com Tiago. Que o Senhor nos ajude a sermos pacientes, a olhar para a sua palavra e aprender a paciência através da sua palavra, dos ensinamentos da sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a cada um de nós. Que Deus ajude a você, que está do outro lado. E quem sabe se você está precisando abrir o seu coração para Deus hoje à noite. Mesmo os irmãos, mesmo aqueles que já confessam o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, abra o seu coração para Ele. Davi disse: ele se inclinou para mim e me ouviu meu clamor, e Ele pode se inclinar para você hoje à noite. E quem sabe nós estamos falando para pessoas que estão vivendo no pecado, que estão com os pés atolados na lama do pecado deste mundo. E só o Senhor pode tirar você da lama do pecado. Ninguém pode tirar. Ninguém sai sozinho do pecado. Ninguém sai sozinho de uma vida de desobediência. Ninguém sai sozinho de uma vida de pecado. Só contando para o Senhor, só abrindo o coração, só confessando, só confiando.
E o salmista falou no versículo 2, aqui voltando ao Salmo 40, para nós concluirmos, ele disse assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quem sabe os seus passos estão vacilantes e seus passos precisam ser firmados. E somente Deus, somente o Senhor Jesus Cristo pode firmar os seus passos. Deixa Ele tirar seus pés da lama, deixa Ele tirar você do pecado e colocar você numa rocha que é Ele mesmo. Ele é uma rocha, o Senhor Jesus Cristo é a rocha. Ele falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é a pedra. E Ele quer firmar os seus passos. Talvez até hoje você anda vacilante, escorregando, pisando aqui e ali, na vida, num sentido geral. E você precisa firmar os seus passos. Só Deus pode fazer isso através do Senhor Jesus Cristo. E que Ele possa fazer isso. Mas Ele só vai fazer se você deixar. Se você esperar nele. Se você contar para Ele. Se você desabafar com Ele. Se você abrir o seu coração. Se você contar para Ele que você precisa andar em caminhos firmes. Que você precisa andar no caminho da verdade. Você precisa andar no caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Então, abra o seu coração hoje à noite. Conte para Ele a sua necessidade. Confesse o seu pecado. Amém.